Boa tarde, amados irmãos. Hoje continuaremos lendo o livro Grande Conflito, capítulo 2. Antes de lermos o livro, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por ter dado inteligência e sabedoria para todos nós. E o que nós entendemos aqui até agora somos que nós estamos passando hoje em dia. Que o Senhor dê forças para nós continuarmos no caminho do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir o nosso livro no capítulo 21, na página 21. Todos acharam? Amém. A perseguição. Jesus revelou aos discípulos a experiência de seu povo, desde o momento em que ele seria levado ao céu até a ocasião de seu retorno em poder e glória. Vendo o futuro distante, os olhos de Jesus detectaram a tempestade impetuosa que assolaria seus seguidores nas eras seguintes de perseguição. Mateus 24, 9, 21, 22. Os seguidores de Cristo devem trilhar o mesmo caminho de condenação e sofrimento que o Mestre percorreu. O ódio pelo nascimento do Redentor do mundo será demonstrado contra todos os que creem em seu nome. O paganismo previu que se o evangelho triunfasse, os próprios templos e altares seriam destruídos. Por esse motivo, convocou suas forças para encher o fogo da perseguição. As poses dos cristãos eram levadas, e eles expulsos de seus lazeres. Muitas pessoas, nobres e escravos, ricos e pobres, instruídos e ignorantes, foram mortas sem misericórdia. A perseguição começou no zero e continuou por séculos. Os cristãos eram acusados falsamente de serem a causa de fomes, epidemias e terremotos. Em troca de dinheiro, informantes permaneciam a portas para trair inocentes como se fossem os rebeldes e as pragas da sociedade. Muitos cristãos foram jogados às bestas selvagens, os queimados vivos em anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros foram cobertos com pele de animais selvagens e lançados à arena para ser despedaçados com cães. Em festas públicas, vastas multidões se reuniam para se divertir com a visão da agonia, da morte de cristãos e saudá-la com nome, riso e aplauso. Os seguidores de Cristo foram forçados a se esconder em locais ensolarados, debaixo das colinas, fora da cidade de Roma. Longos corredores foram escavados através da terra e das pedras, por quilômetros além dos muros das cidades. Nesses refúgios subterrâneos, os seguidores de Cristo enterraram seus mortos. Ali também encontraram um lar enquanto eram foragidos. Muitos se lembraram das palavras do Mestre. Ele que deveriam se alegrar quando fossem seguidores por Cristo. Grande seria seu galardão no céu, pois estavam sendo perseguidos da mesma maneira que os profetas antes dele. Mateus 5, 11 a 12. Cânticos de triunfo se ergueram no meio das chamas. Crepitantes pela fé, os mártires
Viam Cristo e os anjos olhando para ele com o mais profundo interesse e aprovando sua firmeza. Uma voz vinha do trono de Deus: seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Está lá em Apocalipse 2:10. Amados irmãos, hoje vamos parar na página 22, mas não saiam daqui. Amanhã tem mais. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Amém? Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo usando violência foram em vão. Ele podia até matar os obreiros de Deus, mas o Evangelho continuava a se espalhar e seus seguidores aumentavam. Certo cristão disse: quanto mais nós ceifam, mais crescemos em números e sangue de Cristo e semente. Por esse motivo, Satanás fez planos de guerra com maior sucesso contra Deus, ficando seu estandarte dentro da igreja cristã, a fim de obter, por meio do engano, aquilo que não conseguiu pela força. A perseguição terminou em seu lugar. Vieram os atráticos da prosperidade e das honras mundanas. Os sacerdotes de ídolos começaram a aceitar parte da fé cristã, ao passo que rejeitavam verdades ensinais, professavam aceitar a Cristo, mas não tinham convicção do pecado e não sentiam necessidade de se arrepender, nem de mudar o coração. Com algumas confecções de sua parte, propuseram que os cristãos transigiram também a fim de que todos se unissem na mesma plataforma da crença em Cristo. A igreja estava em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isso. Alguns cristãos permaneceram firmes, outros eram favoráveis à modificação da fé sobre o manto de um suporte cristianismo. Satanás enganou a entrada na igreja a fim de romper a fé. Por fim, a maioria dos cristãos conseguiu embaixar os padrões. A união entre cristianismo e paganismo foi estabelecida, embora os adoradores de ídolos proféticos se uniram na igreja, ainda que apegavam à idolatria, simplesmente mudaram os objetos de sua adoração para a imagem de Jesus e até mesmo de Maria e dos santos. Doutrina falsas, ritos supersticiosos e cerimônias idólatras passaram a fazer parte da fé e adoração da igreja. A rebelião cristã se rompeu e a igreja perdeu sua pureza e o seu poder. No entanto, alguns não se deixaram enganar, permaneceram fiéis ao autor da verdade. Duas classes de pessoas. Sempre houvesse duas classes entre aqueles que alegam seguir a Cristo, embora algumas pessoas estudem a vida do Salvador e se esforcem avidamente para corrigir seus defeitos e se conformar com o padrão. Outros repelam verdades claras e práticas expõem seus rostos. Até mesmo em sua melhor condição, a igreja nunca consistiu somente de pessoas verdadeiras e sinceras. Judas foi um dos discípulos
para que, por meio das instruções e do exemplo de Cristo, fosse levado a ver os próprios erros, mas, ao conceder com o pecado, convidou as atenções de Satanás. Ficou irado quando Jesus reprovou suas falhas e acabou por trair seus mestres. Marcos 14, 10, 11. Ananias e Safira fingiram fazer um sacrifício completo para Deus, embora tenham retido em cobiça uma parte para si. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o verdadeiro caráter de seus impostores, e o juiz de Deus livrou a igreja da mancha imunda em sua pureza. Está lá em Atos 5, 1, 11. Quando a perseguição sobreveio aos seguidores de Cristo, somente aqueles que estavam dispostos a abandonar tudo pela fé quiseram se tornar seus discípulos. Mas quando a perseguição terminou, a igreja recebeu conversos menos sinceros, abrindo o caminho para Satanás encontrar lugar. Quando os cristãos concordaram em se unir aos parcialmente convertidos do paganismo, Satanás celebrou. Então os inspirou e perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Quando os cristãos apostados se uniram ao seu companheiro semipagão, travaram trabalho contra as características mais essenciais dos ensinos de Cristo. Era necessário uma luta ferrenha para permanecer firme contra os enganos e males instruídos na igreja. A igreja não aceitava mais a Bíblia como padrão de fé, chamado a doutrina da liberdade religiosa de heresia, e condenava aqueles que dependiam seu ensino. Após um longo conflito, os fiéis perceberam que a separação era necessária. Não ousavam tolerar erros que seriam tais à sua alma e colocariam em risco a fé de Cristo. Filhos e netos sentiam que a paz custaria caso demais se precisem comprá-la, sacrificando princípios. Se pudessem obter unidade somente comprometendo a fé, então que houvesse divergências e até mesmo guerra. Os primeiros cristãos eram pessoas verdadeiramente distintas, pequenos em números, sem riquezas, posições e títulos de honra. Eram odiados pelos ímpios, assim como Caim odiava Abel. Gênesis 4, 1, 10. Dos dias de Cristo até hoje, seus discípulos fiéis têm despertado ódio e oposição de parte daqueles que amam o pecador. Amam o pecado. Então, com o Evangelho pode ser chamado de uma mensagem de paz? Está lá em Atos 10, 36. Anjos cantaram sobre as planícies de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Está lá em Lucas 2. Parece haver uma contradição entre essa declaração profética e as palavras de Cristo. Não pensem, devem
trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Está lá em Mateus 10:34. Se compreendidas de maneira correta, as duas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. A religião de Cristo se aceita e é obedecida, espalharia paz e felicidade por toda a terra. Era a missão de Jesus, nos reconciliar com Deus uns com os outros. No entanto, a maior parte do mundo está sob o controle de Satanás, o mais amargo inimigo de Cristo. O Evangelho apresenta princípios de vida completamente. Apostos os hábitos e desejados das pessoas, e elas se levantaram contra essa mensagem. Odeiam a pureza, que condenam o pecado, e perseguem aqueles que proclamam suas santas prerrogativas. E nesse sentido que o Evangelho é achado da espada. Muitos que são fracos na fé estão prontos para perder a confiança em Deus, porque Ele permite que os maus prosperem, ao passo que os melhores e mais puros são atormentados por seu poder cruel. Como aquele que é justo, misericordioso e infinito em poder tolera tamanha injustiça. Deus nos deixou evidências suficientes de seu amor. Não devemos convidar de sua bondade por sermos incapazes de entender suas obras. O Salvador disse: lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor, que me perseguirão também, que também são perseguidos. Amém. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais uma leitura que lemos hoje. Que o Senhor abençoe e dê força para cada um de nós, para a gente prosseguir no seu caminho. Abençoe a vida de cada um e que o Senhor guarde todos nós. Em nome de Jesus. Amém.